Boa tarde, turma. Tudo bom com vocês? Bom, durante esse período de quarentena, eu vou gravar alguns vídeos com o objetivo de facilitar o entendimento da matéria, tá bom? Da matéria de História e da matéria de Sociologia. A nossa primeira aula gravada será sobre dois pensadores, tá bom? Então, o assunto principal hoje é a matéria aí de Sociologia. Sobre quem que eu vou falar, turma? Eu vou falar sobre o Thomas Hobbes e eu vou falar também sobre o John Locke, tá? Ambos pensadores considerados iluministas, criaram novas ideias, novos pensamentos em relação à sociedade, ambos os pensadores ingleses e ambos contratualistas. Eles defendiam a criação de um contrato social, tá bom? Eu vou mostrar rapidamente essa imagem aqui, que é a imagem, a capa do livro do Leviatã, tá bom? Que é o livro do Thomas Hobbes. Então, o rei, o monarca acima de tudo, tá bom? Usando a coroa e usando a espada, tá bom? Então ele podia usar muitas vezes da força. Então, olha que interessante. Na imagem, da capa do livro, a ideia de rei, a ideia de igreja, a ideia novamente da coroa que representa o rei, a coroa que representa a igreja, a ideia do uso das armas. Nós vamos tentar entender então essa ligação entre a política, a religião e a forma como o contrato social deveria ser pautado. O segundo pensador, eu trouxe aqui só uma imagem dele para vocês conhecerem um pouquinho. Esse homem bonito aqui, chamado John Locke. Ele viveu de 1632 a 1704, tá? Então é sobre eles que eu vou comentar um pouquinho na aula de hoje, tá? Ambos pensadores são muito importantes para o pensamento contemporâneo, cada um com seu peso e cada um com sua dimensão. Vou começar pelo mais antigo, que é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele viveu de 1588 a 1679. Ele era parte da nobreza, tá? Ele pertencia a uma classe social de alto poder político, tá? Que é a nobreza. Então ele era muito próximo aos reis. Ele sempre esteve próximo aos reis da Inglaterra. Ele teve uma vida longa, então ele conviveu com mais de um rei. E ele defendia a seguinte filosofia: a criação de um contrato social. Então, assim, para ele, o rei não deveria ter todos os poderes em suas mãos. Para ele, era necessário limites a esse poder do rei. E esses limites deveriam vir através do que nós chamamos de contrato social. Como funcionava isso? Primeiro, é, na filosofia, no pensamento do Thomas Hobbes, a população, as pessoas que viviam na Inglaterra deveriam criar um contrato social, se juntar entre elas, criar debates, discussões e depois, no final desse debate, dessas discussões, chegar com uma carta de regras, com direitos e com deveres dos ingleses. Mas aí está uma coisa interessante. O povo, no pensamento do Thomas Hobbes, deveria criar este documento. Tá? Ele tinha como função criar essas leis. Só que essas leis, depois de criadas, deveriam ser entregues ao rei. Tá bom? Então o rei iria receber o contrato social, os direitos, os deveres definidos pela sociedade inglesa, e esse rei ele tinha como função primordial aplicar essas leis sobre a população, aplicar essas leis sobre o povo. Mas, como disse, o Hobbes ele era da nobreza, então ele defendia o monarca. No pensamento dele, o rei não poderia ser questionado. Tá? A maneira como o rei iria aplicar essas leis sobre o povo
não haveria questionamento, tá bom? Então, assim, o papel do povo é criar as leis. Criou os direitos, criou os deveres, essas leis vão ser entregues ao rei. E o rei tem como função aplicar essas leis sobre o povo. Por que o rei tem essa função, gente? Simplesmente porque o rei ele não é visto como um ser humano como os outros. No pensamento ainda de Thomas Hobbes, existe uma teoria chamada teoria do direito divino, no qual o rei é um escolhido direto de Deus. Então, o rei ele ouve mais, ele enxerga mais e ele tem um maior senso de justiça. Então, o rei deve aplicar as leis sobre todos, tá bom? E o povo pode questionar o rei? Não pode. O povo tem que trocar sua liberdade pela segurança do governo do rei, tá bom? Então isso é uma filosofia aí do pensamento do Thomas Hobbes. Outra coisa interessante, gente, é que o Thomas Hobbes, ele entendia que é impossível viver em uma sociedade no qual não tenham leis escritas, tá? O Hobbes ele falava o seguinte: o homem ele precisa de leis. Porque se o homem não tiver leis, ele vai voltar para o estado de natureza. O estado de natureza é a lei do mais forte, é a lei da selva. Na selva, você não respeita o mais fraco, você não entende as diferenças, você não age pela ética, tá? Você muitas vezes usa da sua força para dominar o restante do grupo. Então, assim, o Thomas Hobbes entendia: se não tem lei, não há como o ser humano se desenvolver. Não há como o ser humano se tornar um ser melhor. Então essa era uma filosofia, essa era uma ideia também aí do pensador Thomas Hobbes. Outro ponto importante que ele também afirma é o seguinte, que o tempo, a sociedade e as leis tornam o homem bom. Se o homem, quando ele nasce, no pensamento do Hobbes, ele nasce mal, ele nasce cruel. Tá? O homem é o lobo do próprio homem. Essa é uma frase dele. E somente com o tempo, somente com a sociedade, ele vai conseguir se tornar um ser melhor e um ser justo. Então, as leis transformam o homem em um ser melhor, tá bom? Mas somente cabe ao rei o poder de aplicar essas leis sobre o povo. Olha que inteligente. Assim ele acalma um pouco a população, que vai se sentir participando do governo, e ao mesmo tempo ele mantém o rei em seu cargo, tá? Muito bem. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o outro pensador. O outro pensador é o John Locke, tá? O John Locke, esse rapaz bonito aqui que eu havia mostrado para vocês, deixa eu colocar na foto de novo. Isso. Ele está procurando namorada. Ele viveu de 1632 a 1704. O John Locke, gente, ele é um pouco mais jovem do que o Thomas Hobbes. Então, assim, ele se aparelhou, ele usou do conhecimento do Thomas Hobbes, mas ele elevou esse pensamento político. Ele buscou analisar as ideias de governo e de contrato social de uma forma mais profunda. Primeiro, para ele, todo ser humano tinha direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, tá bom? Então, John Locke afirmava isso, que todo homem, que todo ser humano tem como direito inalienável a vida, ele também tem a liberdade e ele tem a propriedade privada. Por que será que ele defende essa ideia da vida? Todo mundo tem direito à vida. Mas para ele, gente, era a seguinte ideia. Ele vivia numa sociedade diferente da nossa, na onde os reis tinham o poder, muitas vezes, de tirar a vida das pessoas, com sentenças de morte. Então, John Locke, ele defendia que os governantes não deveriam agir dessa maneira, que os governantes deveriam prezar pela vida. Então, todos têm direito à vida, todos têm o direito à liberdade, poder se expressar,
defender seus pensamentos, defender seus objetivos políticos. Todos os seres humanos têm direito a essa liberdade, e essa liberdade se expande também para dois outros campos: o direito à liberdade religiosa e o direito à liberdade econômica, tá? Lembrando que o John Locke, ele vem de uma classe que está em ascensão, que é a burguesia. Os burgueses viviam basicamente do comércio. Então eles queriam liberdade comercial, tá bom? E a Inglaterra naquela época tinha como principal religião a religião protestante, mas tinham católicos e tinha pessoas de outras religiões, que muitas vezes eram perseguidos. Então ele defendia que todos deveriam ter liberdade religiosa, escolher a sua religião. Para ele, política e religião são coisas separadas. A política deve ser baseada no princípio da razão, tá bom? E a religião, ela já é uma ideia de tradição, é uma outra filosofia. Então, a política e a religião não poderiam se misturar no pensamento aí do John Locke, tá? Mas o John Locke, ele repete uma coisa aí que o Thomas Hobbes fazia, que era a ideia do contrato social, tá? Então, para o John Locke também existia o princípio, existia a ideia da criação do contrato social. Bom, como funcionava esse contrato social para o John Locke? Na primeira etapa, a população também iria criar os direitos e iria criar os deveres. Criar essa carta de leis. Só que aí tem a grande diferença. Em vez de entregar essa carta a um rei, agora, na filosofia do John Locke, a população iria escolher a sua liderança, o seu representante político. E esse representante político poderia ser um parlamentar, um primeiro-ministro ou até um presidente. Ele deveria aplicar essas leis sobre o povo, só que com limites definidos. E se essa pessoa fizer o uso dessas leis de uma maneira injusta, de usar dessas leis